Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos falar de seleção brasileira, a seleção pentacampeã mundial, que ainda não tem treinador. O seu treinador antigo, né? Na verdade, o Dorival Júnior, foi demitido há cerca de 45 dias após uma derrota humilhante e massacrante para a Argentina nas eliminatórias, e desde então não temos ainda um treinador para a seleção mais campeã de todos os tempos de Copa do Mundo, de todos os torneios que disputa. Vamos deixar aquela confusão, como é que chama aquela palavra, aquela polêmica da camisa vermelha para outro vídeo. Hoje nós vamos falar em relação à seleção brasileira precisar de um treinador, e eu vou tentar mostrar para vocês que hoje a seleção brasileira é o melhor lugar do mundo para se treinar. E aí eu vou explanar aqui todos os motivos. Todos nós sabemos que estamos sem treinador, que esse ciclo de Copa do Mundo, que geralmente são de 4 anos, foi interrompido, esse lapso temporal de 4 anos para 3 anos e meio, uma vez que a Copa do Mundo do Catar foi no fim do ano devido a condições climáticas, e desde então não se estabeleceu de forma definitiva um treinador na seleção brasileira. Tivemos interinos, tivemos um treinador treinando clube e seleção brasileira ao mesmo tempo, e assim, ó, já com contrato batido, seu prazo de vigência de 1 ano. Tivemos agora o Dorival Júnior, que ficou pouco mais de 1 ano à frente da equipe, disputou o torneio e foi eliminado precocemente. Então a seleção brasileira, que sempre tem um treinador para um ciclo de Copa do Mundo, não tem um treinador desde as quartas de final da Copa do Mundo, onde o Brasil foi eliminado. Mais uma vez, mais uma situação de quartas de final, país europeu eliminando o Brasil, e aí nós não temos um treinador que pode se dizer assim, ó, esse é o treinador da seleção brasileira. Mas eu vou mostrar para vocês que esse emprego de gerir a seleção brasileira de futebol pentacampeã pode ser o melhor emprego do mundo devido a todas essas situações que aconteceram. Então vamos juntos analisar isso aqui. Eu sei que muita gente vai concordar, muita gente vai discordar, e é nessa hora que você vai dar seu joinha, você vai se inscrever no canal, você vai dar seu comentário, você vai hypar, você vai fazer tudo que puder para ajudar esse canal, mesmo que dando a sua opinião contrária ao que eu vou dizer aqui agora. Bora lá! Muito se fala de técnico europeu na seleção brasileira. E a cultura do técnico europeu é assim, ó. Lá é tão pegada a situação de Champions League, de Liga Nacional, de Copas de países, né? Copa da Inglaterra, Copa da Itália, Copa da Alemanha, que na cabeça do treinador europeu, treinar a seleção é naquele momento que ele já está desacelerando, que ele quer uma, entre aspas, uma tranquilidade menor, uma vez que a quantidade de jogos de uma seleção é muito menor, mas muito mesmo, do que qualquer clube de ponta lá da Europa. Então na cabeça dos treinadores de lá é o quê? Hora que eu for para a seleção é hora que eu já conquistei tudo que eu queria conquistar aqui no meu continente europeu, e aí eu vou para a seleção para disputar uma Copa do Mundo e quem sabe fechar minha carreira com a cereja do bolo. Esse é o pensamento do europeu. E aí para eles refutam, eles pensam que mais vale disputar uma Champions League do que uma Copa do Mundo daqui 3 anos, e acaba que a briga deles é para treinar os grandes clubes. Diferente dos treinadores da América do Sul, que se preparam, sonham e fazem o que for para que o auge da sua carreira seja treinar a seleção brasileira. Enquanto lá, o brasileiro, a Argentina, a seleção da América do Sul. Enquanto lá na Europa, eles falam, quem sabe um dia eu treino, aqui na América do Sul, com certeza qualquer técnico de ponta diz, eu trabalho muito para quem sabe um dia chegar na seleção nacional do meu país. Então essa é a grande diferença inicial. E por que eu falei de técnico europeu? Porque
está muito cogitado a possibilidade de vir um técnico europeu para assumir a seleção brasileira e dirigir a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que já está aí, ó, batendo nas portas, que é o ano que vem. E aí vamos falar o que significa para um técnico europeu assumir uma seleção brasileira nesse momento. A partir do momento que um técnico europeu assume uma seleção brasileira, colocando os moldes tradicionais, é um ciclo de 4 anos, de uma Copa para outra. Ele vai ficar 4 anos sem disputar uma Champions League, ele vai ficar 4 anos sem disputar um campeonato europeu de ponta, que é uma Premier League, uma Bundesliga, a La Liga, o campeonato espanhol. Para ele pode pesar demais esse ciclo de Copa do Mundo. Treinando uma seleção que não é do seu país, por exemplo, um italiano, um português, ele tem uma possibilidade muito grande à frente da seleção brasileira de enfrentar o seu próprio país numa Copa do Mundo e talvez gerar aquele desconforto, uma vez que ele é um cidadão que é daquele país, sua família é do país, ele reside no país e pode ter o dissabor de numa Copa do Mundo e países mais fanáticos, como a Itália, por exemplo, como a Alemanha, gerar um transtorno maior. Digamos, um técnico alemão à frente da seleção brasileira vai lá e elimina a Alemanha na Copa do Mundo. Você imagina essa situação dentro de casa? Eu vou dar um exemplo. Na Copa de 94, tinha um jogador búlgaro, se eu não me engano o nome, Letkov. Ele jogava onde? Na Alemanha. A Bulgária é uma grande zebra da Copa de 94. O Letkov, disputando uma partida contra a Alemanha, foi e fez o gol que eliminou a Alemanha da Copa de 94. Vocês imaginam que a hora que o Letkov voltou para a Alemanha, para o seu clube, o caos que virou a vida dele. Se eu não me engano, ele teve até que trocar de clube, porque foi, como se diz, algo imperdoável. Então, um técnico europeu, ao assumir uma seleção brasileira, que sempre é favorita, vai ter que pensar e mediar essa situação também. Vamos seguindo? Vamos seguindo. E isso segue também para outros técnicos aqui da América do Sul. Muitos técnicos argentinos estão treinando clubes brasileiros. Alguns técnicos chilenos. Você imagina um técnico argentino assumindo a seleção brasileira, uma coisa quase que utópica. E dá um Brasil e Argentina lá na frente na Copa do Mundo. Você imagina a loucura que dá. E eles vão ter que abrir mão também de 4 Libertadores, de 4 campeonatos nacionais, 4 Sul-Americanas. Então, quando se termina um ciclo de Copa do Mundo e se inicia um outro, o técnico, o profissional, ele tem que pensar em tudo isso e tem que pesar se para ele compensa ou não. Porém, conforme eu já falei, a última Copa foi em 2022, a próxima Copa é em 2026, e aí tudo que a gente falou até agora de ciclo de 4 anos, de perder 4 Champions League, ou perder 4 Libertadores, ou Brasileirão, ou campeonato que seja, cai tudo por terra, porque só falta o quê? Um ano para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Então toda a reflexão que a gente fez agora, ela cai por terra. Mas eu achei importante colocar no vídeo porque para a gente analisar, 2026 está aí, vai acabar a Copa do Mundo e aí vai se iniciar um novo ciclo. E é nessa hora que fica na base da especulação, né? Quem vai assumir, quem não vai assumir, por que no nosso caso a CBF demora tanto, porque o profissional ele tem que analisar tudo isso. E talvez o cara sair lá da Europa, mudar para o Brasil, ter aquela frequência menor de jogos, acaba que para ele não é interessante. Então, o que para muita gente é desmerecer a seleção brasileira, talvez eu analiso como a pessoa verificar um projeto de vida e que não é fácil assim. Ele tem que convencer a esposa, se tiver filho pequeno, tem a situação de idioma. Então, assim, é toda uma situação. Porém, nesse momento,
não tem mais essa preocupação de 4 anos de ciclo e o tiro é curto. Seria apenas um ano. Voltando o slide aqui, um ano para a Copa do Mundo. Aí, nesse momento, o técnico português, italiano, holandês, alemão, espanhol pode falar, opa, eu posso sim perder um ano de Champions League, de Bundesliga, de Premier League e assumir uma seleção para disputar uma Copa do Mundo, que deve ser, como se diz, a cereja do bolo da carreira de um técnico, disputar uma Copa do Mundo por uma seleção, talvez não a dele, mas se disputa por uma outra seleção, e aí nós temos só um ano para esse ciclo. É nessa hora que a CBF, que a seleção brasileira deixa de ser, entre aspas, um peso de um projeto e passa a ser o atrativo de um tiro curto. E aí, quando se fala em seleção brasileira, podemos analisar o quê? O técnico que chegar aqui hoje, no mês de maio, ele já chega praticamente classificado, porque as eliminatórias da América do Sul agora classifica quase todo mundo. Ele chega entre os favoritos, porque não tem jeito que a seleção brasileira sempre chega assim. Então, para ele, é um risco quase que zero de não participar da Copa do Mundo e de chegar como um azarão. Vamos seguir aqui. Na próxima Copa do Mundo, dos Estados Unidos, México e Canadá, são 48 participantes e não saiu ainda os moldes do torneio. Mas provavelmente, para dar números pares de chaveamento de confrontos, provavelmente vão se classificar 32 seleções para o mata-mata. Ou seja, vai dividir ali os grupos, os primeiros e segundos colocados se classificam diretamente e os melhores terceiros colocados se classificam para que se tenham 32 equipes no mata-mata, que aí fica 32, classificam-se 16, classificam-se 8, 4 e as duas finalistas. Isso é uma suposição, porque ainda não saiu os moldes da Copa do Mundo, mas eu acredito que não vai ficar muito diferente disso daqui. E sendo assim, toda a Copa do Mundo, quando se começa e quando se estão classificadas, e dessa vez, uma vez que terão 48 vagas, eu acredito que todas as campeãs do mundo, que já foram campeãs, estarão, vamos ter a mesma história de sempre. Favoritos: Brasil pentacampeão, Itália e Alemanha tetra, Argentina agora tri, a França, que vem muito bem desde 98, uma das favoritas, a Espanha, que voltou a ser campeã da Eurocopa, e a Inglaterra, que sempre é colocada como uma das favoritas, ganhou uma Copa de 66 daquele jeito gostoso, mas todo ano que tem um torneio é colocada a Inglaterra como uma das favoritas. Vamos continuar aqui? Vamos. O técnico que assumir a seleção brasileira, a primeira pergunta que ele pode se fazer é o quê? E se der errado? Se der errado, meu amigo, a culpa vai ser do planejamento. 200 e tantas milhões de pessoas vão cair matando em cima de quem? Da CBF, do presidente da CBF, e o técnico provavelmente vai ser o último a ser lembrado, uma vez que ele foi escolhido meio que no sufoco, aos 45 do segundo tempo. E se der certo? Aí, meu amigo, o mérito é total do treinador, porque vão dizer assim, ó, o cara com um ano de trabalho conseguiu resolver, o currículo dele deixa de ser um técnico X para ser um técnico campeão do mundo, e raros são os treinadores que têm esse título no seu currículo. Então, para ele é muito, mas muito favorável, mesmo porque ele vai assumir a seleção brasileira, onde ele vai poder escolher craque que está espalhado pelo mundo afora e principalmente na Europa, onde ele vai poder acompanhar mais de perto. Esse raciocínio eu estou dizendo em relação ao técnico europeu. Em relação ao técnico brasileiro, não preciso nem dizer que ele vai ter todos os jogadores aqui do Brasil e os jogadores que atuam na Europa com conhecimento tático e técnico do futebol europeu. Então, para o técnico hoje assumir a seleção brasileira, não é tanta desvantagem assim como muitas pessoas afirmam.
E aí eu pergunto para vocês, será que é tão ruim assim assumir uma seleção brasileira faltando um ano? Apenas um ano, um tiro curto para a próxima Copa do Mundo? Eu pergunto novamente aos senhores e senhoras, será que a seleção brasileira hoje não é o melhor emprego do mundo? Bem remunerado? Quantidade de jogos pequena, praticamente classificada para a Copa do Mundo, e quando chegar na Copa do Mundo, ainda chega o quê? Como uma das favoritas. Então esse é o vídeo de hoje. Eu vou voltar aqui para a pergunta. A seleção brasileira, na minha opinião, hoje é a melhor seleção do mundo para se assumir. E para você? Não esquece de dar o like, de se inscrever. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.